E eu quero então entrar no texto bíblico desta manhã. Abra sua Bíblia e pode deixá-la aberta em Lucas, no capítulo 7. Eu vou ler do versículo 11 até o 17. E é uma história, como eu disse, difícil para esse momento, e foi complicado no primeiro instante eu ascender com esse texto, até que o Espírito Santo me mostrou que existe alguém, e hoje de manhã já me provou, aí do outro lado da tela, existe alguém aí. Eu não sei quem é, eu não sei se são todas, eu não sei se é alguém que vai me ouvir depois, que vai assistir depois a este vídeo, mas existem mães, se não forem todas, algumas, e é chato falar assim, porque parece que a gente está tirando para o ar, né? Mas eu quero que você tome posse dessa palavra, mãe. E eu falo hoje para todas as mães. Deus está visitando seus filhos. Deus visita os seus filhos. E Ele faz isso em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu quero que você que tem filhos, ou seja do coração, ou seja do ventre, que seja emocionalmente ou fisicamente, você que os tem e que esteja passando esse momento com a gente. O texto diz assim, de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Em dia subsequente ao que Jesus Cristo tinha feito, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele e seus discípulos uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Eu vou parar aqui, porque enquanto eu estudava esse texto, fui quase que obrigado a largá-lo e a escrever algumas coisas que eu quero tentar dividir com você. E depois eu vou continuar o texto, você fica com a sua Bíblia aberta. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Eu desejo que todos estejam me ouvindo bem. E diz assim, o meu pensamento, enquanto a gente conversava com o Espírito Santo sobre isso. Olha só, se estiver me ouvindo agora, uma mãe que tenha 100 anos de idade, ou que venha me ouvir depois, ouvir esse vídeo, uma mãe que tenha 100 anos de idade, mesmo que exista alguma mulher com 100 anos de idade que tenha gerado filhos, que esteja me ouvindo, e toda vez que eu me dirigir a mães, eu não estou falando do fato de gerar filhos do ventre. Eu estou falando de duas coisas, da capacidade da mulher em poder ter filhos, ter óvulos para isso, e no sentimento da mulher. A menina já nasce, é uma coisa incrível. Há uma etapa na vida para isso se realizar, mas para mim eu respeito todas as pessoas do sexo feminino como que sendo abençoadas por Deus pelo senso, a sensibilidade, um dom sobrenatural da maternidade para com, de novo, seus filhos, para com seus maridos, para com, inclusive, seus pais, geralmente na velhice. Tá? Então, mães, para mim, eu vou pegar tudo isso aí. E nós, homens, filhos, somos abençoados por isso. Então, se existe alguma mulher de 100 anos de idade que esteja me ouvindo, essa mulher, por mais que tenha essa idade, mesmo com 100 anos, não terá sentido, sofrido, passado pelo impacto da última pandemia que o mundo teve, e eu continuo chamando você a estudar sobre isso. Essa semana eu vi alguns textos sobre isso de novo, fiquei impressionado que mais gente, graças a Deus, está estudando sobre esse assunto. A última pandemia mundial, é uma redundância porque se é pan é mundial, uma pandemia mundial que foi a gripe espanhola, que já falei com vocês em outros estudos, você deve ler sobre isso, matou registradamente 50 milhões de pessoas,
mas diz os estudiosos que o registro pode estar errado e pode chegar a um total, porque era diferente a comunicação e os registros naquela época, pode-se chegar a um total, que alguns países perderam a conta de mortos, a coisa foi muito agressiva, e a comunicação era completamente diferente de hoje, pode chegar a um total de 100 milhões de falecidos, 100 milhões de mortos. E é uma tristeza, é uma tragédia que não tem precedentes, e graças a Deus depois também não tivemos algo neste nível, e esta também não será assim. Mas esta mãe, que tem 100 anos, ela teria nascido há 100 anos atrás, porque há 100 anos atrás é que essa pandemia aconteceu no mundo, né, essa pandemia da gripe espanhola. E mesmo que ela estivesse viva já como bebê, ela não conseguiu, esta mãe de hoje, de 100 anos, ela não conseguiu sentir todo o impacto, porque nós, pais e mães, protegemos nossos filhos e eles têm uma determinada percepção, mas não uma total percepção a respeito de tudo que está acontecendo. Hoje a leitura é um pouco diferente pela globalização, a gente fala isso de noite, mas mesmo assim a criança absorve de uma forma diferente o que está passando. Então as mães, vocês, nenhuma mãe, na verdade, está preparada para esse momento. Nenhuma mãe, a Raquel que acabou de ter o seu filhinho, está crescendo, é lindo, não foi preparada para absorver e cuidar dele e pensar nele no meio de uma pandemia. A Lígia, que já tem um filho rapaz, um filho já crescido, não foi preparada para ter um filho vivendo no momento de pandemia. A Silvia, que já tem moças também grandes, não foi preparada, ela nunca passou por isso. Ela nunca experimentou isso, de ver as suas filhas submetidas a uma epidemia mundial. Não existe nenhuma mãe que esteja me ouvindo agora que estivesse preparada para esse momento de pandemia. E cada uma de vocês está vivenciando esse momento inusitado, despreparado e tentando saber como vencer e como pensar nisso. Quando nós somos crianças, e olhamos para as nossas mães, nós não vemos nossas mães. Você já viu muito filminho sobre isso, muito que rola na internet, né? São super mulheres. Então, quando você olha a tua mãe, tu vê uma ursa grandona, uma leoa para defender o filho. Você vê a mulher, a super mulher mesmo, você vê aquela coisa. Depois que nós crescemos, nós vamos ver que elas são pessoas, que elas têm sentimentos, que elas são normais, mas lá no fundinho do coração, lá dentro, nós que amamos nossas mães, sempre olhamos para elas como super. Nossa mãe, ela pode estar doente, mas não é bem assim, ela vai superar isso. Nossa mãe já venceu, nossa mãe pode passar dificuldade, mas ela já venceu. E para a gente, nossa mãe nunca vai cair, porque lá no fundo, ela é super. Mesmo quando nós já estamos cuidando de nossas mães, elas são como super para nós. Mas o fato é que nenhuma mãe, como eu estava dizendo, nem as mães que estão me ouvindo, nem outra mãe que venha depois ver esse texto, imagino que ninguém de mais de 100 anos virá, essas mães estão preparadas para isso. E eu imagino que as mães estejam preocupadíssimas com os seus filhos. As mães que têm os seus filhos longe, como eles estão se cuidando, essa pressão de informações. Meu filho tem álcool gel, meu filho, você está usando máscara, meu filho não saia de casa, meu filho evite andar nas ruas, meu filho tem que trabalhar todo dia, ou meu filho faz parte do sistema de saúde, então ele está sendo obrigado a estar na frente de batalha. E como essa mãe está preocupada, como essa mãe pode estar ansiosa? Eu imagino que algumas mães, se não todas que me escutam, estão preocupadas com seus filhos, até mães que têm crianças novas, vão receber algum produto em casa, esse produto está esterilizado, quem teve acesso aqui em casa, quem está entrando, quem está saindo. Quer dizer, hoje isso está permeando a cabeça dessa mãe. Como você tem lidado com isso? Como é que você tem enfrentado esse momento como mãe e também como pai, como todos vocês
responsáveis por suas casas, como é que vocês têm encarado essa situação. Mas o meu objetivo aqui não é trazer lembrança de desgraças, de sofrimentos. Isso nós já temos o suficiente na TV, na internet, o tempo todo aí. Literalmente o que o Espírito Santo colocou no meu coração com o texto de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, foi para olhar para você, mãe, e consolar você, fortalecer você, encorajar você. Todas as mães que estiverem me ouvindo, que venham ouvir depois, dizer a você, olha, tem algo nesse texto tão estranho que Deus quer mostrar para você. Deus quer que você saiba o que Jesus fez, faz, e como Jesus passa essa pandemia com os seus filhos perto de você ou filhos que estejam longe de você. Tenho visto vídeos de pais chorando. Eu vi ontem um vídeo de um senhor chorando porque o neto chegou na porta, mas não podia cumprimentá-lo, não podia entrar dentro de casa. E o avô estava chorando. Desculpa, era o filho. E o avô estava chorando. O neto e o pai estavam ali, não podiam abraçá-lo. Ele chorando porque, poxa, você não pode vir aqui. Quer dizer, que confusão, que coisa é essa? E a mãe, a senhorinha, a velhinha, estava lá também, e os filhos e os netos não puderam entrar, só vieram dar um alô, e disse, olha, não chore não, peraí. E como fica esse sentimento? Então, mãe, Deus manda dizer a você que está me ouvindo, acalme o seu coração, confia nele, e ele tudo fará. Você pode ter absoluta certeza, absoluta, você verá aqui na frente, que Deus não perdeu o controle sobre seus filhos, sobre o mundo, sobre você, mãe e pai. Esta manhã eu quero convidar você mais uma vez a colocar o que você tem de mais importante na produção nesta terra. Você que produziu, trabalhou, juntou, mas que fez filhos. Desculpa a alergia aqui. Mas que fez filhos, que tem filhos. A sua melhor produção, com certeza, são os seus filhos. Se você não entrega os seus filhos nas mãos de Deus, que são a melhor produção que uma mãe tem nessa terra, o que você vai entregar na mão dele? Ele quer o melhor. Então entregue seu filho e confie que ele não perdeu o controle sobre tudo isso. O texto que nós estamos vendo hoje fala que Jesus Cristo está chegando a uma cidade chamada Naim. Você tem no versículo 11. Ele antes passou por Cafarnaum, e lá em Cafarnaum ele viu a fé de um centurião, de uma forma extraordinária. Ele nem encontrou com esse centurião. O centurião estava com um servo, um empregado doente, mandou chamar Jesus, quer dizer, mandou pedir a Jesus que intercedesse pelo servo, e Jesus então vai chegando, porque ele ouve bons testemunhos a respeito desse centurião e tudo mais, e o centurião manda mais gente e diz, olha, eu nem preciso entrar na minha casa, eu não sou digno disso. Eu entendo o sentimento daquele homem, eu não sou digno disso, mas basta uma palavra sua, porque o Senhor comanda. Olha que visão extraordinária, o Senhor comanda o nível celestial. Aqui na terra eu tenho soldados, e eu mando nos meus soldados, eu digo faça, ele faz. Eu digo vem, ele vem, eu digo vai, ele vai. Se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo, o meu empregado será curado. Jesus fica estarrecido com aquele testemunho ao ouvir os outros empregados dizerem isso. E ele diz, olha, nem no povo de Deus eu vi uma fé desta maneira. Quando aqueles empregados chegam de volta em casa, aquele outro servo que estava doente já está curado. E aí, Jesus Cristo continua na sua caminhada e vai entrar numa cidade chamada Naim. Você tem que ter em sua mente que as cidades eram postas sobre morros, montanhas, e elas eram cercadas com muros. Não é hoje essa mistureba de uma cidade termina, outra começa. Você está dirigindo o carro, você nem sabe de onde você passou, de onde é que você estava, onde é que você vai. Até países são tão ligados que uma pontezinha já divide, já é um país, já é outro, um risco no chão já é um país, já é outro. Não. Existia muito espaço e as cidades foram se organizando separadamente em seus fortes, em seus montes, suas montanhas. Basta você lembrar de Jericó, aquela música Vem que Josué lutar em Jericó, porque Jericó é cercada com a muralha, e as cidades assim também eram cercadas, protegidas e tinham seus portais.
seus portões grandes por onde entravam os mercadores, os comerciantes, mas se fosse preciso fechar a cidade toda, bastava fechar os portões, a cidade estava cercada, protegida e isolada. Então Jesus Cristo sai de uma cidade, anda ali pelos desertos, para chegar a outra cidade chamada Naim. E aí nós entramos especificamente no texto que algo extraordinário acontece. Diz que Jesus Cristo foi para a cidade de Naim, versículo 12, e como se aproximasse da porta da cidade. Então ele está fora da cidade ainda, se aproximando do portal da cidade, que está aberto naquele dia de movimentação para lá e para cá. Versículo 12 ainda, eis que estava saindo, enquanto Jesus Cristo está vindo em direção à porta, está saindo dali o enterro. E esse enterro era de um filho. E esse filho, diz o texto, o médico Lucas escreve o seguinte, algumas características específicas desse filho, é de enterro de um filho único, não tinha irmãos, e de uma mulher que já tinha perdido seu marido, de uma viúva. Lucas então esclarece que aquela mulher era uma mulher que naquele instante está perdendo seu único filho e também está ficando sozinha. Você já conhece há muito tempo a tradição que a Bíblia nos ensina sobre os judeus, a questão do pai e filho, em que o filho, homem mais velho, é o que assume a casa quando o pai vem a faltar. Jesus Cristo era o homem mais velho de José, e quando ele está na cruz para morrer, ele faz uma declaração, ele transfere uma responsabilidade extraordinária para o seu discípulo mais novo em idade, que é João. Ele fala, mulher, eis aí teu filho, e olha para João, lá na cruz de João, eis aí tua mãe. A história conta que João então pegou Maria e cuidou de Maria. Bem, olhando o texto que nós temos aqui, Jesus Cristo vê aquela mulher saindo naquele cortejo destruída. Ela não perde só o seu marido antes. E depois que perde o marido, ela tem um companheiro. Ela perde agora a companhia, o sustentador, um provedor talvez, mas um amigo, um filho que dividia a dor da perda do pai, da perda do esposo, alguém que andava do seu lado, e ela está ali. A mulher dessa história é alguém que de alguma forma era respeitada, era alguém de alguma forma valorizada no meio da cidade. O cortejo é grande, diz que vinha uma multidão saindo. Multidões vão se encontrar, uma que vem chorando com a morte e outra que vem sorrindo com a vida. Uma que vem sofrendo e a outra que vem, o outro que vem oferecendo a vida. E esse encontro vai ser extraordinário. O versículo 13 diz que Jesus vê aquela mulher e se compadece dela. E ele diz para ela alguma coisa desafiador. Para você, mãe, que está preocupada com o seu filho que está longe, para você, mãe, que está preocupada com o seu filho que ainda é tão pequeno, tão indefeso, tão frágil, para você, mãe, que está preocupada com o seu filho que você não tem mais controle sobre ele porque ele não quer usar máscara, ele não quer ficar preso dentro de casa, ele não quer respeitar essas coisas e você não sabe mais o que fazer. Jesus olha para você e diz, calma, não chora. No meio de uma situação desesperadora como essa, Jesus, levando a multidão consigo, dá de frente com a multidão do choro, olha para aquela mãe, a primeira coisa que ele fala olhando para ela, Jesus se compadece das mães. Ele sabe o que está acontecendo o tempo todo com todas. E ele diz para aquela, não chores. Sabe, qualquer pastor pode dizer isso. Não chora não. Qualquer pai, qualquer amigo, qualquer irmão, qualquer parente pode dizer, não chora não, fica assim não. E é tão ruim ouvir isso na hora do velório, sabe? Eu vou ser sincero, desde quando eu me entendo por gente e fui a velório, e mais ainda como pastor, eu abraço a pessoa e digo, chore. Chora. Eu estou aqui para você chorar comigo. Deita aqui, chora. Bota para fora. Não só porque li alguma coisinha lá na psicologia, alguma coisinha na psicanálise, mas sei que é necessário que isso aconteça. Quando isso não acontece, você carrega algumas coisas que precisam ser resolvidas depois. Jesus fala para aquela mulher,
não chores. Eu posso falar isso, mas ele não para onde eu pararia. Ele continua em frente, o texto diz, o versículo 14, que ele se chega perto agora do caixão, de onde o corpo está sendo levado ali, aquela plataforma toda, e ele faz alguma coisa que jamais poderia ser feita. E quando acontecia sem querer, já dava problema, imagina querendo. Ele toca no esquife. Ele toca no morto, ele toca naquela situação de morte. Também era conhecimento dos judeus que você não podia tocar no morto. Isso era uma regra. Se você tocasse no morto, você se lembra das regras que já vinham sendo acompanhadas desde o Velho Testamento? As pessoas tinham que se purificar, o sacerdote tinha que fazer uma série de coisas, colocar... Existia todo um trâmite para não tocar no morto. Nesse momento, inclusive, que todos estão vendo na frente de uma multidão, ele choca, agora o cortejo para. Se aconteceu um troço que não podia realmente acontecer. Então, consolar uma mãe e falar, não chora não, é uma coisa. Embora Jesus não falou assim, eu imagino. Ele diz, não chores, alguma coisa vai acontecer. E ele então, versículo 14, toca naquele esquife, toca naquele defunto, param de conduzi-lo, e ele diz para aquele corpo, jovem, eu te mando, levanta-te. Agora Jesus Cristo tem duas multidões, uma de choro, uma de glória, juntas, ele, um corpo, uma mãe desesperada. E ele diz para aquele corpo, jovem, eu te mando, levanta-te. O texto continua dizendo que aquele jovem sentou-se e começou a falar. E todo mundo ficou perplexo, estarrecido. Ele sentou e começou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus pega agora o rapaz e diz, está aqui. Quem é que está cuidando? Quem é que realmente está fazendo alguma coisa? Quem é que realmente está mostrando a diferença ali? Na verdade, o que acontece o tempo todo é Jesus Cristo transformando as situações. Eu quero dizer a você, mãe, que alguns médicos dizem que todos, ou a grande parte da sociedade, pegará a Covid, talvez de uma forma mais fraca daqui a pouco, e daí por diante. Cada um diz, a preocupação maior não é nem pregar ou não o Covid, porque grande parte da sociedade, dizem aqueles que dizem que entendem das coisas, não demonstrarão sinais tão profundos e resistirão e vencerão, graças a Deus. Amigos nossos como o Fabrício e a Cintia, o Igor, dentro de casa tiveram e já estão bem, já estão recuperados, e outros tantos. Ontem eu vi uma estatística que depois eu devo publicar para vocês e fiquei maravilhado ao ver 1,5 milhão de pessoas no mundo já recuperadas com o tratamento que estão sendo administrados nesse momento. Mas mais do que isso, o texto vai nos mostrar esse sentimento de Jesus sobre os filhos de vocês. Eu sei que Deus deu para vocês o sentimento materno, mas Ele nunca deixou de ser o pai e a mãe dos seus filhos, de você e dos seus filhos. Eu quero dizer para você, mãe, quero dizer que Deus tem algo extraordinário para nos mostrar daquilo que vai acontecer. Eu quero dizer a você que, mesmo por experiência já de pastorado, algumas mães no final dessa mensagem poderiam me dizer ou vão escrever no YouTube, mas pastor, por que Deus deixou isso ou aquilo acontecer comigo então? Por que aí vão lembrar de filhos que perderam, vão lembrar de situações difíceis que passaram? Todo mundo tem essa liberdade, porque o pastor está dizendo que Deus pegou e tocou naquele rapaz, e a Bíblia diz que, eu só estou repetindo, ressuscitou aquele rapaz, ele realmente estava morto ali, e ele ressuscitou. Isso aconteceu por um propósito muito claro na vida daquela mulher, na vida daquele momento da cidade, na vida dos discípulos apóstolos disso. Eu quero dizer para você uma coisa, ninguém sabe, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum pastor, nenhum apóstolo, ninguém sabe dizer para você, mãe, por que das coisas. Não sabem. Porque, na verdade,
É como se você estivesse lendo um livro e quisesse, antes de terminar o livro, falar de todos os detalhes do livro, todas as nuances do livro, todos os emaranhados da história do livro. Não é possível. No livro da vida, para mim, nós estamos nos primeiros capítulos ainda. Os primeiros capítulos. Não tem como você ler tudo, saber tudo, por que que isso aconteceu com, ou por que está acontecendo com, por que vai acontecer com. Ninguém tem essa resposta. O que um pastor pode fazer, o que eu estou fazendo com você agora, é que Deus sabe todas as coisas. Para reforçar esse pensamento que eu estou te dizendo, não é desejo meu, mas eu sei que todo mundo quer respostas. Eu gosto muito desse texto lá de 1 Coríntios, eu vou ler para você, quem estiver anotando, anote. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, e eu sou apaixonado pelo sentimento e sinto, do mesmo jeito como Paulo, que diz assim, porque agora, versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Paulo sabia que tudo que ele conhecia, mãe, tudo que você sabe, escute bem, mães, todo o conhecimento que vocês têm sobre seus filhos, e olha que vocês conhecem a alma da gente, é uma coisa incrível, é apenas uma parte do livro da nossa vida. Você não sabe a história inteira. Um dia, nós todos veremos face a face de Paulo, seremos revelados por que isso, para que aquilo. Por isso que eu destaco que o importante é a nossa confiança, a nossa fé. Agora, uma coisa eu sei, aconteça o que acontecer nessa vida, o que aconteceu com esta mulher acontece com todas as mães, se assim crerem. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, que fala, então, do novo momento de Deus na nossa vida, diz assim, e Deus mesmo enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. E a morte já não existirá. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Naquele encontro com essa conhecida viúva pelo nome da cidade, viúva de Naim, na ressurreição desse rapaz, o filho da viúva de Naim, não sabemos o nome dela, não sabemos o nome dele, só sabemos o nome da cidade como referência. Neste momento, as lágrimas dela foram secas por Jesus Cristo. Imagina ela voltar para casa com seu filho novamente. Sabe, eu quero dizer para você, mãe, que tem filhos talvez rebeldes, você, mãe, que tem filhos voando por aí, que você não tem controle sobre eles e nós nunca teremos sobre nossos filhos, como também nossos pais não tiveram sobre a gente, basta você lembrar da sua história, de que existe um Deus, um Jesus, que está muito presente. E eu fiquei maravilhado, o versículo 16 diz, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Mas eles diziam mais uma coisa, Deus visitou o seu povo. E essa notícia espalhou para todo lugar, diz o versículo 17. Mas a última frase do versículo 16 foi, Deus visitou o seu povo. Eu concluo esta manhã dizendo para você que por mim escolheria qualquer outro texto, mas esse não. Mas quero dizer a você, mãe, que Deus tem um recado claro nesta última frase. Deus não perdeu o controle sobre o seu filho. Seja ele quem pense que ele é. Deus quer que você saiba que ele visita o seu filho onde ele está agora. Eu tenho uma mãe que não está conosco nesta manhã, tem estado em todos os cultos, porque ela saiu de casa e foi a uma clínica, a um lugar reservado onde o seu filho fica internado. E ela foi visitar o seu filho,
Quero dizer a você, a todos vocês, que Deus está visitando os nossos filhos. É só por isso que eu posso, como pai, não mãe, hein? Como pai, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu quero pedir a você, pai, mãe, a você que gerou filhos. Essa semana eu publiquei uma foto da minha mão apoiando, né, fazendo um carinho na cabecinha do meu filho Davi, quando bebê. E eu tenho sentido desejo de sempre trocar as fotos daquele lugar, perfil. E quem passou por isso nunca esquece. Nunca esquece. Imagina a mãe que ficou 9 meses sentindo aquele pezinho chutando, aquele coraçãozinho batendo. Eu imagino a mulher que olhou para aquela criança e desejou adotá-la na primeira vez que a viu e entrou com todo o processo e adotou aquela criança, como sendo sua filha de sangue. Eu imagino a mulher que olha para o seu marido e diz: "Oh, meu bem", só fala isso e cuida dele como se fosse um filho. Eu imagino a avó que olha para o neto como um filho dobrado e cuida dele. Bom, eu estou dizendo a você, através da palavra, que Deus visita o seu filho, a sua filha, os seus parentes, a sua vida, onde quer que esteja. Se você não estava preparada, mãe, e não está para uma pandemia, para Deus nada é novidade. Então confia, descansa. Seja o que for, Deus vai continuar visitando nossos filhos. E quando chegar a hora, Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Que Deus abençoe você. Eu quero pedir licença para fazer uma oração para todas as mães e pais e avós e tios e primos que estão me ouvindo agora ou vão ouvir depois. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer por Jesus Cristo naquele dia, ter ido ao encontro daquela cidade e ter encontrado aquela mulher desesperada, que voltaria para casa e talvez sem vida alguma, sem perspectiva nenhuma. E voltou para casa e toda a cidade foi transformada pela notícia de uma ressurreição, porque houve um encontro com Jesus. Abençoe esta mãe que ora comigo agora, que não pode nem sequer abraçar o seu filho nesse dia estranho das mães, como já me escreveram hoje pela manhã. Um dia diferente das mães. Mas que elas saibam que, independente de abraços e beijos, eles são cuidados pelo Senhor Jesus. E é para isso que os pastores estão aqui, para falar isso. É para isso que a igreja ainda está na terra, para dizer isso. Para lembrar que Jesus visita os nossos filhos. Ele visita a gente. Que o Senhor abençoe, com a bênção que só o Senhor sabe que cada uma individualmente precisa. E cada pai também que me ouve, cada filho que me ouve precisa. Que o Senhor abençoe a cada um com a bênção que precisa. Obrigado por esse dia. Obrigado pela minha mãe Lloyd. E obrigado pelas centenas de mães que o Senhor tem me dado. Em nome de Jesus. Amém e amém.